Os irmãos estão conseguindo acompanhar a leitura em PDF ou ouvir o YouTube, porque na verdade não é vídeo, é só o áudio, né? Tem uma foto fixa. E espero que os irmãos tenham desenvolvido a proposta de acompanhar os 40 dias com propósito. Faço o desafio de ou ler o livro ou ouvir no YouTube, que tem todos os capítulos em áudio, apenas para ouvir. Pastor, eu não tenho acesso a nenhum veículo, eu tenho a internet para ler, ver o YouTube, ou para a internet para ver o PDF, ou ainda o livro eu não tenho. Se você, de algum jeito tem que ser, né? Mas nós estamos aqui, hoje é o 4º domingo com esse tema. 2 domingos falamos apenas preparando o tema. Domingo passado falamos sobre o primeiro dos 5. Então, ao todo vão ser 7, ou vai dar o 8º por causa do encerramento. Falamos semana passada sobre... Qual tema, os irmãos lembram? Do dedão? Primeiro assunto. Glorificação. Né? Glorificação. Ou a adoração. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para agradá-lo. O livro usa muito esse termo, criados para agradar a Deus. E saímos aqui com o seguinte desafio. Primeiro o pastor fez a colocação. Deus ficou muito feliz quando você nasceu. Onde estava e o que estava fazendo Deus quando você nasceu? A resposta foi: Deus ficou muito feliz e Ele estava do teu lado, do lado da tua mãe, na hora do parto, celebrando. Que alegria! Nasceu mais um fruto do meu amor, da minha criação. E Deus estava muito alegre com o seu nascimento. A pergunta e o desafio é: Deus ainda está alegre com você? Deus continua feliz agora com a tua vida, com a sua maturidade? Eu acredito que Deus ficou muito feliz um outro dia, quando você entregou a sua vida para Ele. Há uma festa nos céus, diz a palavra de Deus, que os anjos celebram, quando um pecador se arrepende. Vocês entendem aqui que é Deus se alegrar? Festa nos céus. A palavra de Deus sempre fala de júbilo, celebração, regozijo, gozo, né? E hoje nós seremos desafiados e instruídos com o tema da comunhão. Tem a próxima mãozinha aí, Gui? Tem? Ou não? Não? Só está esse mesmo, tá bom. Que nós instruímos irmãos com as mãos, porque são 5 temas. Primeiro, glorificação. O segundo, comunhão. São as cores também. Você ganhou um marcador aí de texto. Alguém gostou da ideia de fazer pulseirinha? Alguém gosta? Eu não uso pulseirinha nem de ouro. Se você quiser me dar um presente de ouro, eu prefiro em verba do que em pulseira. Eu não uso pulseira nem colar, de jeito nenhum. Uma vez eu perdi uma correntinha que minha mãe me deu de ouro. Estava com calor, eu perdi, coloquei no bolso. Aí estava jogando bola com os amigos, a correntinha ficou no bolso da camisa, a camisa jogou no canto. A hora que eu peguei a camisa para ir para casa, cadê a correntinha? Minha mãe, meu filho, não usa essas coisas. Colar, você não usa relógio. Bom, não é o assunto de hoje. Irmãos, e aí, se você quer usar aquele negócio para uma pulseirinha, também é legal. Porque aí, eu sempre fico pensando na curiosidade do povo. Diz que todo mundo deve ter um pouquinho de curioso, né? Vocês são curiosos? Alguém vai perguntar: que fitinha é essa aí? É do Senhor do Bonfim? Falei: rapaz, crente não usa essas coisas, não. Aí pronto, já criou a curiosidade no povo. E aí você fala de Jesus. Isso aqui é o propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. Sabe o que é para a tua também? Pronto, irmão, aí, ó. Por causa de uma pulseirinha, você já
fala de Jesus para a pessoa. Aí você vai ter que lembrar dos 5 pontos. Quero ver você lembrar. Primeiro, glorificar, agradar a Deus. Aí você pergunta para o fulano, você está agradando a Deus? Segundo, viver em comunhão. Glorificação e comunhão. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias para o estudo de hoje, de Evangelho de João, capítulo 15, apenas o verso 5. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Que coisa linda é esse texto. Diz o Senhor Jesus: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Somente esse texto vale a pena ler novamente. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, nada, mas nada vezes nada. Quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando basicamente de 2 tipos, da comunhão. Aí, agora voltou a imagem da mão, né? Tanto assim. Glorificação e comunhão. Amarelinho e vermelho. Temos depois mais 3 domingos. Amém? Quando nós pensamos em comunhão, pensamos basicamente em 2 tipos. Primeiro, a comunhão com Deus. Vivemos para agradar a Deus, para estar em comunhão com Ele, ter um relacionamento. Os irmãos não podem cansar disso que eu falo, porque vocês têm que aprender e passar para frente automaticamente. Está assim, ó. Perguntar para vocês seu nome, você responde. Cristianismo não é religião, é relacionamento de amor. É algo a vivermos unidos com Cristo. Cristianismo não é religião, é relacionamento. Então, falar de comunhão, falar primeiro da comunhão, do relacionamento com Deus. Mas, esse pode ser um outro assunto, porque eu quero falar do segundo tipo de comunhão, que é a comunhão com Deus através da igreja. Através disso que nós estamos fazendo aqui, eu e você, estarmos juntos como igreja. Porque Cristo disse que nós temos que estar ligados com Ele. Nós somos a videira, e essa videira, obviamente, tem muitos ramos. Concorda? Quero perguntar para você: você gosta de estar na igreja? É bom para você estar na igreja? Talvez a gente pense assim: pastor, igreja é coisa chata. Primeiramente porque as igrejas dos crentes sempre faz muitas restrições. As igrejas fazem muitas restrições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. Ou às vezes pede muito dinheiro, ou às vezes grita demais. Igreja também tem alguns probleminhas, como toda família. O livro do propósito diz que nesse assunto comunhão, você
é chamado para agradar a Deus, glorificação, e você é chamado para fazer parte da família de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus, agradar a Deus. Segundo, nesse assunto, dedão e indicador, fazermos parte da família de Deus. E a igreja é uma família da fé, não uma família consanguínea, mas uma família onde todos nós somos irmãos. Não é à toa que somos chamados uns aos outros de irmãos, e Cristo nos chama de irmãos também. Ele sendo filho de Deus, nós filhos de Deus pela fé, somos irmãos. Cristo nos quer nos relacionar conosco como família. Jesus tem, Maria está aí, seus irmãos estão aí. Aí Jesus dá um ensinamento, aproveita, deixa. Fala, mas todos são minha mãe, todos são meus irmãos, todos são meus primos, todo mundo é minha família. Olha que gostoso. Todo mundo faz parte, todo mundo está unido comigo. Lógico, Jesus não é nenhum grosso, nenhum estúpido para dar um coice naquelas pessoas, mas ele aproveitou a oportunidade para dizer, nós somos todos uma família, não é só Maria e os meus outros irmãos que fazem parte da minha família, todos nós somos uma grande família. Fazer parte da igreja é fazer parte da família de Deus. Primeiramente, quem faz parte da família de Deus? Quem está ligado em Cristo. Quem está ligado na videira. Vamos reler o nosso texto? O Evangelho de João 15:5. Eu sou a videira, Jesus. E vocês são os ramos, no plural. Ele fala no singular, eu sou, porque a videira é uma só, Cristo é um só, Senhor é um só. E depois da vírgula aqui na minha tradução, e vocês todos são os ramos. Então, é uma videira com muitos ramos, muitos galhos. Eu fui seminarista em Marialva, cidade da uva, aqui Tupi Paulista, uma bela cidade produtora também, videira, que produz o quê? A videira? Vide, e daí? Ficou na mesma? A videira que produz a uva. Aí tem gente que confunde a figueira é de figo, videira é uva, tá? E a oliveira, a azeitona, cada um na sua, que às vezes confunde os nomes. Irmãos, e a videira não é à toa, né? Aí Jesus vai lá na ceia e ainda usa o vinho. Né? Sempre este símbolo estava próximo deles. Então, espero que os irmãos também entendam um pouco de parreira, para entender essa dimensão dos ramos, uma única raiz, e aquela parreira se esparrama. Olha só, um único pé se esparrama por muitos ramos. Óbvio que numa produção vai ter muitos pés, mas um pé, ele tem muitos ramos. Não é um tronco que nem um coqueiro. Não é? Diferente. A videira, ela se esparrama para tudo quanto é jeito, e tem até dá esse sentido de esparramar. Nós somos estes ramos que se esparramam pelo mundo. E Cristo nos convida a sermos parte com Ele deste projeto. A Bíblia, desde o seu primeiro livro, no Gênesis, diz que não é bom que o homem esteja só. Muitos usam esse texto como uma expressão para casamento. Tem que casar, Adão e a Eva, não é bom ficar sozinho. Mas esse texto também pode ser interpretado numa questão social e eclesiológica. Não é bom que o homem viva só, porque, né? Lembra daquele filme lá do Náufrago? Como ele ficou meio doido, começou a conversar com uma bola,
Wilson. O homem sozinho não ficou bem. Ele criou um ser para conversar, como se fosse uma outra pessoa. Não, sempre lembrando da foto da esposa. O ser humano, a sociologia nos ensina que nós somos seres sociáveis. E no aspecto eclesiológico, Deus também não nos criou para ser só. Deus nos criou para sermos comunidade, vivermos unidos. A Bíblia não nos criou como ermitões para viver sozinhos. Deus nos criou para ter relacionamento. Não é à toa que Deus se expressa para nós como Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade, unidade, o uno e o trino ao mesmo tempo, que vivem juntos, unidos. Se você crê em Cristo, você passa a fazer parte desta família. Você então é mais um galho nessa videira. Você também é membro do corpo de Cristo, que é um outro termo também que nós vamos usar daqui a pouco. E nós somos chamados a fazer parte da igreja de Cristo Jesus como salvação. E quando que você faz parte da igreja de Cristo? Ah, pastor, quando eu me batizo. Eu entrei aqui na igreja presbiteriana e me batizei, foi legal. Ou eu fui membro de outra igreja e lá eu me batizei, depois eu vim para cá. E quando eu me batizei, então eu me tornei membro da igreja. 50% certo. Porque se você pensar na igreja presbiteriana, na igreja batista, na igreja assembleia e qualquer outra igreja protestante, você se torna membro dela quando batiza, membro da instituição, igreja. Porém, da igreja de Cristo, aqueles que são salvos, aqueles que fazem parte da videira, esses são membros a partir da salvação, da entrega da vida. Senhor Jesus, eu entrego minha vida, a partir de hoje eu descobri o meu propósito, que é viver para glorificar o Senhor, que é viver em comunhão com os meus irmãos e contigo. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em serviço, eu quero viver pregando o seu evangelho. A minha vida é tua, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Quando você faz isso, você faz parte agora da igreja de Cristo. A Igreja Católica Romana, ela usa a palavra católica, que é universal. Tem a igreja também da Record lá, que usa essa expressão universal. A outra que é a igreja mundial, que pode nos confundir, esses três nomes. Porém, essa igreja universal, mundial, sem nome, desde a época de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó e Jesus, e nós hoje, e aí a gente morre e essa igreja continua, essa igreja no planeta Terra. Ainda tem alguma chamada igreja planeta Terra? Acho que não. Fica a dica. Essa igreja do planeta Terra, do antes, do hoje e do futuro, essa igreja que fala Jesus Cristo é meu Senhor, essa igreja existe quando cada indivíduo declara: Senhor Jesus é o meu Salvador. Tem gente que batiza, mas ainda não entregou a vida para Jesus. Se os irmãos foram presbíteros ou estão em disponibilidade, os irmãos do conselho atual, os irmãos que também já fez muita entrevista com candidatos, sabem que de vez em quando a igreja batiza alguns, que a gente fica com o olho aberto, outro fechado, assim, me engana que eu gosto. Porque a gente é difícil questionar, duvidar, mas a gente vai na bênção, né? Deixa a coisa acontecer, seja que Deus esteja abençoando o indivíduo. E às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, como conselho, mas Deus nunca erra. Deus sabe o que está no coração. Deus conhece seu coração. Se você batizou por cerimônia para agradar o pai, a mãe, o pastor, o presbítero, o amigo, a irmã, namorado, noiva, marido, a esposa, ou se você fez isso genuinamente, porque o teu negócio é Jesus.
se você fez isso verdadeiramente, você faz parte da igreja de Cristo. E também da igreja presbiteriana. Amém? E também da igreja presbiteriana. Infelizmente, nos nossos dias, ser membro da igreja é uma coisa complicada, porque tem mesmo assim algumas igrejas que não usam um controle dos seus membros, dos seus participantes. A nossa igreja usa uma palavra meio fora do comum, que é rol de membros, os que estão arrolados, pertencentes à igreja. Hoje nós estamos em torno, se eu não me engano, contando com Junqueira, 75 membros, contando com Junqueira, tá? Se eu não me engano, lá são 12. 75 menos 12. Tira. 63? 63 aqui em Tupi Paulista. Tá? Membros batizados, cadastrados, dizimistas, estão todo mundo aí. Infelizmente, dizimistas não são 63, porque aqui a gente ainda tem as crianças, e no meio dos adultos que ficou ainda tem os não dizimistas, infelizmente. Outras igrejas não têm esse controle de membros. Tem a entrada, sai, entra e sai, os pastores não sabem. Mas uma coisa que me estranha muito é quando as igrejas chamam as pessoas de patrocinadores, e não de membros, e não de ovelhas, e não de irmãos em Cristo. Chama as pessoas de patrocinadores. Você conhece bem essa expressão? Ela foi derivada, ela foi tirada do contexto empresarial publicitário, em que um evento, um acontecimento artístico e precisa de apoio financeiro, chama alguns empresários para patrocinar esse evento. Enquanto isso, você faz a propaganda, divulga, faz o marketing, a marca daquela empresa, ele é um patrocinador. Essa é a linguagem de origem. Porém, foi usado isso para as igrejas, que os membros agora se tornaram patrocinadores. Eu fico me perguntando, eles são apenas contribuintes da questão financeira? Ou eles são membros do corpo? Eles são patrocinadores, sustentadores financeiramente, ou eles são membros do corpo em Cristo? Aí vai uma pergunta, eu não sei, não posso responder, não faço parte dessa igreja. Mas fica a minha dúvida. Não posso julgar. Julgar é condenar, mas posso duvidar. A dúvida é válida. Pecar é julgar e não duvidar. Será que são membros, corpo, unidos na videira? Ou estão patrocinando um evento? Fica a pergunta. Mas Cristo nos chama para não sermos patrocinadores, sermos membros. Membros, e que também contribui, porque faz parte do corpo e sustenta a obra, porque com o quinto propósito é a nossa evangelização, e nós temos que sustentar essa obra. A igreja, ela é um relacionamento com Cristo, e eu preciso me envolver com essa igreja. Eu preciso fazer parte de uma igreja. Pastor, eu não posso ficar apenas como um contribuinte, um patrocinador? Se quiser ofertar para a igreja, com certeza o pastor da igreja vai ficar feliz, o tesoureiro também, vai ser muito legal, seu dinheiro está sendo empregado numa boa causa, mas você não é membro do corpo de Cristo por causa disso. Você é membro do corpo de Cristo e você crê em Jesus como teu Salvador, e isso mudou a sua vida. E se você verdadeiramente é servo de Deus, serva de Cristo, e ama Cristo, e ama a igreja, eu não duvido que você vai contribuir, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas nós precisamos não só fazer parte da videira pela fé, mas também fazer parte de uma instituição, de uma igreja. Por quê? Porque sem ela a gente enfraquece muito. Sem esta igreja física é complicado. Porque muitas pessoas que começam a ter alguma dificuldade, algum problema, algum desentendimento, e acaba se afastando desta igreja ou de qualquer outra, infelizmente também se afastam de Deus. Quem se afasta da igreja normalmente se afasta de Deus.
Alguns talvez por falar, pastor, eu não preciso da igreja para ter a minha fé, eu posso me congregar sozinho em casa, agora tem internet, olha aqui, ó, quanto pastor cabe aqui dentro? Quanto sermão não cabe aqui dentro? Nossa, o tal do PDF do YouTube me ajuda muito. Eu te pergunto, isso é igreja? Você está ligado em comunhão com quantas pessoas? Com nenhuma, porque você só ouve o pastor não te conhece, você não conhece ele. Não há comunhão. Se não há comunhão, se não há unidade, não há igreja. Não há igreja. E as pessoas que normalmente se afastam da igreja por algum problema ou por entendimento que não precisa da igreja, infelizmente, só está dando uma justificativa, mas a fé dessa pessoa está se acabando. Alguns usam alguns argumentos pseudo-bíblicos, falsamente cristão, falsamente bíblico, para justificar a sua falta de fé, a sua perversão, a sua descrença, a sua frieza espiritual. Não há crente fora da igreja. Quero voltar à expressão da árvore: eu sou a videira e vocês são ramos. Essa é a primeira imagem que Jesus nos dá nessa noite. E depois nós vamos falar do corpo também. Jesus nos ensina através do seu evangelho que ele é a videira e nós os ramos. Cristo a videira, ramos a igreja. Primeiro diz que ele é a videira e nós os ramos, que precisamos estar ligados a ele para que possamos ter vida e depois dar fruto. Quando Cristo fala para nós que nós somos ramos, eu te faço uma pergunta: o ramo, para ter vida, ele tem que estar conectado, fazendo parte da videira, da árvore? Ou se você cortar esse ramo e jogar no chão, ele também está nota 10? Não. Se você fizer uma poda e cortar esse ramo e jogar ele fora, com um dia as folhas murcham, com 3 dias já não tem mais folha, ou já está secando, e em breve perde toda a sua vida. Não existe ramo fora da videira. Não existe ramo fora de estar ligado com a raiz, com o tronco, com a base da árvore que é Cristo. E uma frase que me deixa muito alegre, Romanos 11, 18. Abra suas Bíblias. Romanos 11, 18. Que coisa bonita isso aqui, gente. Você, quando lê a Bíblia, você se alegra, você dá risada, fala: nossa Deus, que coisa legal. Sabia dessas coisas, que coisa maravilhosa. Eu começo a ler a Bíblia e eu fico empolgadaço. Romanos 11, 18, 16, 17 e 18. Romanos 11, 16, 17 e 18. Diz o texto: pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela, pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. 18. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos.
Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Eu lhe pergunto, tem gente que acha que se subsiste. Eu me garanto, eu vivo sozinho, não preciso de igreja para viver, para ter a minha fé. Eu te digo, ramo fora da videira morre. Você tem que estar ligado, senão você não é nada. E aí talvez você possa se encher de orgulho e falar: olha, como eu sou um galho bonzão, todo cheio de folhas bonitas, esbeltas, e Deus está nos orientando dizendo: você não é nada, rapaz. Sem a raiz você morre. Eu te pergunto, se você cortar o ramo da árvore e cair o ramo, quem morre? O ramo ou a raiz? Então, se você sair da igreja, Deus continua sendo Deus. Se você se rebelar contra Cristo e contra a igreja continua a prosperar, a igreja continua a caminhar. É que você é quem vai perder. Se nós nos cortarmos, formos podados do ramo da igreja em Cristo, mas também da igreja local, porque uma coisa está ligada à outra, nós perderemos. Não somos nós que sustentamos a raiz. As videiras são podadas todos os anos, e ela floresce novamente, e ela fortalece, e vem com mais vigor, e vem mais bonita, e produz mais legal, e coisa festa. A raiz não precisa de você, é você que precisa dela. Bom isso, hein? Tem gente que se acha mais importante que a raiz. Eu vivo sozinho. Você não vive, irmão. Você vai perecer, você vai cair, você vai tropeçar. Por isso, voltemos. Deus sempre está de braços abertos, como a parábola do filho pródigo, esperando o filho de volta para a igreja, de volta para o Pai, de volta para a comunhão com o Pai. E a partir do momento que volta para a comunhão com o Pai, ele volta para a comunhão com os empregados, volta em comunhão com o irmão. Quando volta, a comunhão é completa. A segunda figura é a figura do Cristo, o cabeça, e nós, o corpo. 1 Coríntios 12, 12. Atos, Romanos, Coríntios. Vai para frente um pouquinho. Coríntios 12, 12. 1 Coríntios. Coisa boa é ouvirmos a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 12, que diz... 1 Coríntios 12, 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Você é uma parte deste corpo. O texto fala também dos dons, mas o corpo é feito da unidade de membros, diferentes dons, diferentes carinhas, diferentes jeitinhos. Todo mundo é útil. Todo mundo é útil. E nessa unidade, quem é mais importante? Quem é mais importante? Cristo é a cabeça da igreja, por ser Senhor, e toda autoridade é proveniente dele. Assim como a vida da árvore vem da sua raiz, não existe corpo também sem cabeça. Muitas pessoas são amputadas, cortam um braço ou uma perna. Eu já vi gente sem braço, eu já vi gente sem perna, mas eu nunca vi um corpo sem cabeça. Tudo bem que eu não sou ignorante, tem alguns órgãos fundamentais que nunca vi ninguém sem pulmão e sem coração, tá? Mas não sejamos ignorantes para não quebrar a ilustração.
Eu já vi gente sem braço, sem perna, sem orelha, sem nariz, mas nunca vi ninguém sem cabeça. A não ser que seja a lenda brasileira, né, folclore brasileiro, que tem a mula sem cabeça. Mas eu vou dizer que uma igreja sem cabeça é uma mula sem cabeça. Não é uma igreja. Porque se o cabeça é Cristo, e se tal comunidade, se tal associação não tem Cristo como cabeça, não passa de uma mula sem cabeça. Porque não tem Cristo. Isso não é igreja cristã. Não passa de uma mula sem cabeça. E eu não quero xingar. Não. Só quero dizer que não tem Cristo. Não estou ofendendo. Só estou falando que nós precisamos ter Cristo como cabeça, porque eu sou parte da igreja de Cristo. E vivo em harmonia com Cristo, que é o cabeça, porque Ele me orienta, Ele me guia, Ele me sustenta. E eu estou em obediência. A cabeça fala, mão, pega o celular. E a mão obedece. A ordem, os neurônios se conectam e dão essa informação, e a mão só obedece, a mão não pensa. Quem pensa é a cabeça. Nós somos obedientes ao cabeça. Mas também, então nós temos que ter essa harmonia, obediência dos membros com a cabeça, amém? Mas a harmonia entre as partes, entre as mãos, entre os pés, os ouvidos. Você já tentou o ouvido esquerdo ouvir uma música e o direito outra? A mão esquerda bate num ritmo de samba e da direita bate no ritmo da valsa? É possível isso? Não dá nem para imaginar. O pé esquerdo quer ir para o norte e o direito para o sul. O corpo tem que estar em unidade. Esse é um desafio como membros. E o texto da Bíblia nos orienta que não pode os membros irem contra um com o outro. A igreja nos orienta, a palavra nos orienta que a igreja tem que caminhar em unidade, todos caminhando na mesma direção. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é lugar do cristão. Não existe cristão sem igreja. Não existe. Nós precisamos nos congregar, nos ajudar, interceder mutuamente. Mutuamente. Quero abrir mais um texto de Efésios 4, 29. Coríntios, Gálatas, Efésios. Caminha aí, está na sequência. Gálatas e Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém? Não digam palavras que fazem mal aos outros. A igreja tem que falar bem um membro do outro. Não precisa ser mentiroso ou irônico. Fale a verdade. Fale a verdade sempre. Mas, se for também para falar a verdade, para usar ela como ofensa, melhor ficar quieto. A gente fala, eu falo é verdade. Mas nem sempre a verdade deve ser dita. Porque tem bom senso, tem momento certo, tem equilíbrio, porque talvez a verdade tem que ser dita pelas pessoas certas.
Talvez tenha um problema acontecendo no meio da congregação, e você vai pegar isso e falar a verdade para todo mundo na rua, só porque é verdade. Eu vou dizer que isso aí já não é verdade, isso já é fofoca. Parte de uma verdade, mas a utilização dessa verdade está sendo utilizada como fofoca, já está dizendo até como maledicência, porque está levando isso para onde não tem interesse, e está manchando o nome da igreja. Se há pecado no meio da igreja, não é para ser espalhado, é para ser denunciado e corrigido, e o pecado é para ser perdoado, e o pecador arrependido. Ah, mas naquela igreja aconteceu isso, aquela outra igreja aconteceu aquilo. Fique quieto em nome de Jesus. Ah, pastor, mas tem que esconder. Não é, mas também não precisa falar. Não é para esconder, ninguém pediu para esconder, mas também não pediu para pôr no outdoor, só porque é verdade, algum fato aconteceu. Ame a sua igreja e preserve-a. Preserve-a, cuide. Cuide. Se o teu filho fez alguma coisa de errado, e a tua vizinha espalha para todo mundo na vizinhança que teu filho fez coisa errada, você fala, você está falando da minha vida, a vizinha vai falar para você, mas é verdade, eu não menti. Mas eu não mandei você falar do meu filho para os outros. Eu falei, mas eu não estou falando nada demais, é verdade. Você se sentiria ofendido, porque falou da tua vida para os outros, sem te pedir licença. Então é verdade, mas não precisa ser dito. Tem a ordem, tem as pessoas certas que vão tratar e corrigir o seu filho, que é você como mãe, não é a sua vizinha, né? Então tá bom. Então não leve problemas para fora da igreja. Ame, preserve, cuida. A gente não deixa assunto de casa em casa. A gente não cuida da nossa casa. Da minha família cuido eu. Papai e mamãe, nós tomamos conta aqui. Agora, tem gente que gosta de falar mal da igreja. Ah, mas aquela igreja não presta, aquela igreja aquilo, aquela outra, aquele pastor é assim, é assado. Nós temos o dever de amar e cuidar uns dos outros. Não fazer maledicência, mesmo que seja verdade. Porque a verdade tem hora certa e pessoa certa para dizer e coisas para se tratar. Se for uma verdade de algum problema, tem pessoas certas para cuidar disso. Deixa esse problema com o pastor e com o conselho, não se meta nesse assunto. Vai orar. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, acerte com ele. Se ele pecou contra ti ou você contra ele, peça perdão e ganhaste o teu irmão. Certo? Nós não devemos falar mal de igreja, mesmo com defeito. Mesmo com defeito. É verdade, mas não precisa ser dito. Irmãos, para concluir, por que fazer parte da igreja? Por que fazer parte da igreja? Nós precisamos congregar, nos ajudar, interceder um pelo outro. Como é bom estar aqui, podermos nos ajudar, compartilhar a bênção, louvar junto, comer um bolo junto, né, Caio? Bom demais. Gente, que graça tem ir no cinema desacompanhado, assistir um filme, comer uma pipoquinha. Não é bom ir junto, acompanhado? Com cheiroso, com a cheirosa junto? É bom demais. Ir para o filme sozinho. Você já foi para o cinema sozinho, gente? Coisa sem graça. Tem coisa que a gente só existe, fica melhor acompanhado. Igreja não é para viver isolado, é para viver junto, um orando pelo outro. Ler a Bíblia um com o outro. A igreja nos tira da solidão e do isolamento egoísta. Eu vivo no meu eu. A igreja nos tira da solidão. O melhor remédio para a depressão é viver em comunidade. Viver em amor. Viver adorando a Deus. Ergue os braços, adore, chore, louve ao Senhor. Você é curado pelo poder do louvor. O louvor de como? O louvor na igreja, que tem mais gente tocando. Participando, orando com você. Que coisa boa. Gente preocupada em pôr a mão na tua cabeça e querer o melhor para a tua vida. Tem gente que pensa muito nas coisas erradas da igreja e esquece das bênçãos. Na congregação,
A congregação nos ajuda a ter hábitos espirituais saudáveis. Somos ensinados e desafiados a nos manter firmes na oração, no jejum, na fé, na presença no culto, nos dízimos, das ofertas, no cântico, na reunião familiar. Somos convidados e desafiados. O pastor pediu para nós nos abraçarmos, abençoar teu irmão. Quantos terapeutas já falaram que um abraço é terapêutico, é curador, certo, Carlinha? Um aconchego, um abraço. Abrace uma pessoa triste e não abra a boca. E não abra a boca. Eu já experimentei isso na minha vida, no velório de um tio meu, cunhado da minha mãe. E a hora que eu era molecote, acho que eu tinha 15 para 16 anos, 16 anos, se eu não me engano. E eu lembro que eu estava muito triste na perda desse meu tio, gostava de bater massa, fazer reboque com ele, viajar, lavar carro, limpar o jardim da casa dele, ele que me chamava, essas coisas assim, né? Ele já tinha um filho grande, fora de casa, casado, e o sobrinho que ele mais grudava era eu. E eu lá limpava carro com ele, limpava jardim, e batia umas massas lá para fazer umas coisas de vez em quando. Eu era quase com um filho para ele, e ele era o segundo pai para mim. Esse meu tio morre. E aí no velório dele, eu fiquei quieto. Vinha alguém e me abraçava. Eu achava tão bom. Aí vinha aqueles irmãozinhos, meus pesos, mas que palavra desgramada, não serve para nada. Eu gostava dos abraços. Eu gostava dos abraços. No dia do velório do meu tio, eu aprendi com Deus e com os irmãos, como é valioso os abraços. Os abraços. Comunhão é isso. Somos consolados, hábitos saudáveis, nos ajuda a encontrar o propósito para a nossa vida, a nossa real alegria. Nós estamos estudando sobre isso. A igreja nos ajuda a não cair. Como assim? Não cair em tentação. Pastor, a Bíblia fala que orai sem cessar, orar e buscar Deus para que não caia em tentação. Quem ajuda a não cair é a oração, não é a igreja. Pô, mas você vem fazer o que aqui? Você é desafiado ao quê? A orar, ter vida em comunhão, ter o seu devocional, o seu pão diário lá, o seu gotas de alegria, e vamos orar, vamos buscar a Deus. É a igreja que está orando com você e por você, te fortalecendo em oração. A igreja nos ajuda a não cair, e a igreja nos ajuda, caso caia, a nos levantar. Amém? Você está precisando se levantar? Se você sair da igreja, não tem quem te levante. Talvez pelo contrário, tem quem pise mais. Mas a igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar de restauração. Há muitos anos atrás, nós tínhamos nas nossas igrejas a cultura da disciplina por exclusão. Alguém cometeu algum pecado, especialmente os pecados voltados à sexualidade, exclui. Eu já discuti isso com o conselho, irmãos, que nós temos que ter a atitude da reconciliação. A igreja é lugar de amor, de perdão e reconciliação. Não é passar a mão na cabecinha e falar, tudo bem, que você fez, não tem nada não. Tem sim, é pecado, tem que ser tratado, pede perdão para Deus. Só que nós não vamos te excluir não, nós vamos dar disciplina, fica no banco, e aquelas outros métodos, menos da exclusão. Exclusão só existe, irmãos, quando não há arrependimento, nos diz a palavra de Deus. Se o irmãozinho é levado ao conselho, é questionado, e ele não se arrepende, eu vou continuar com essa vida desgraçada, não quero mais saber de igreja, eu gostei do pecado e lá vou ficar. Sai com Satanás e com seus anjos, vai embora. Eu não quero arrependimento, suma daqui. Mas, irmão, você pecou, irmão, que negócio estranho, né? E aí, o que nós vamos fazer? Ô, irmão, você está arrependido? Pastor, estou sim. Então vem aqui, vamos chorar junto. Você está arrependido? Eu quero chorar com você pelo seu pecado. E a igreja é lugar de reconciliação. Não quer excluir ninguém não. Nós queremos amar. Vamos amar, abraçar, abraçar, abraçar. E abraçar. Isso é igreja, irmão.
O conselho da igreja não foi feito para excluir, foi feito para disciplinar. A exclusão, na nossa constituição da igreja, que você, não sei, creio que você saiba que tem uma constituição, uma ordem, é o último item. Excluir, a última opção. Não é a primeira. Exclusão não é lugar. Seu filho faz algum pecado, você exclui da família? Se nós estamos falando que é da família da fé, da família consanguínea, é da família, não se exclui filho. Um irmão não exclui outro irmão, é irmão. Tranqueira, sem vergonha, não vale muita coisa, mas é irmão, continua sendo da família, por mais tranqueira que seja. Isso é igreja. Eu amo você, meu irmão. Você anda fazendo algumas coisas erradas, mas eu te amo em Cristo Jesus. Vamos consertar. E a igreja está lá labutando, está tentando. Nós, e eu como pastor, já fui acusado de às vezes ser um pouco frouxo com alguns irmãos, com algum pecado. Gostaria até de ser mais rígido, mas é que eu tenho como princípio no meu pastorado conversar e amar. E dizer, irmãos, nós somos igreja, corpo de Cristo, e nós temos que nos amar. E você entendeu que é bom vivermos juntos, que é bom, o pastor quer aqui amar, te abraçar, e em Cristo Jesus ser canal de bênção para o perdão de Deus para a tua vida. Vamos endireitar, é santidade, é o próximo tema lá, ó, domingo que vem, vamos falar de santidade. E nós como igreja, como comunidade, precisamos viver em santidade.